Vou falar um pouco hoje sobre você investir em imóveis para renda anual e investir em imóveis para Airbnb. Vamos lá, pessoal. Veja o que acontece. Tanto para renda anual quanto para Airbnb, você pode comprar imóvel na planta, você pode comprar imóvel pronto, você pode comprar imóveis de leilão. Tem várias formas de você comprar, né? Eu sou Wagner, eu sou corretor de imóveis, nós somos donos de uma imobiliária e nós investimos em imóveis. Então, tanto imóveis, eu tenho imóveis investidos tanto na locação anual quanto no Airbnb. Então eu tenho uma certa experiência que eu posso passar para vocês como proprietário de imóveis, também como corretor de imóveis, que vivo disso, né? Trabalho com a compra, venda, locação de imóveis. Então eu tenho um conhecimento profundo sobre esse tema. Então por isso que eu estou passando aqui um pouco para vocês. Veja só, o que é um dos pontos importantes para você levar em consideração? Um dos pontos importantes é que o imóvel ele tem uma valorização acima da inflação, historicamente, né? Falando isso nos últimos 100 anos, né? A gente tem um imóvel aí como uma reserva de valor. O que é uma reserva de valor? Você deixa o seu dinheiro, digamos que você morasse em um país como Argentina, Venezuela, e você tivesse o seu dinheiro, todo o seu patrimônio em dinheiro nesses países há 30 anos atrás. Ao longo dos últimos 30 anos, o que aconteceu com a moeda desses países? Ela se desvalorizou. O Brasil, por exemplo, digamos que você tivesse dinheiro na moeda do Brasil 30 anos atrás. O que aconteceu com a moeda do Brasil nos últimos 30 anos? Desvalorizou. O real, ele tinha o mesmo valor do dólar, né? No início, né? Um real valia um dólar. Hoje, né? Um real tem que ter R$5,50 para valer um dólar. Ou seja, a moeda do Brasil desvalorizou muito comparado ao real, ao dólar, a outras moedas. Então o que é reserva de valor? É você deixar seu dinheiro guardado no ouro, em alguma coisa, em imóveis, em itens que são blindados contra a inflação, a deflação e etc e tal. Então o imóvel, historicamente, agora se você tivesse imóveis há 30 anos atrás no Brasil, na Venezuela e na Argentina, então você teria uma valorização no Brasil e na Argentina. Na Venezuela o governo teria pegado de você, ou sei lá, alguma outra coisa teria acontecido, porque na Venezuela tem um sistema político que infelizmente não importa se você tinha dinheiro ou imóveis e tal, infelizmente pegaram, o governo pegou empresas, pegou tudo, então não cabe muito aqui no nosso exemplo. Mas no Brasil, falando do Brasil, dos Estados Unidos, na maioria dos países, historicamente, nos últimos 100 anos, nos últimos 1000 anos, historicamente, nos últimos séculos, o imóvel ele tem valorizado acima da inflação, valorizado acima dos valores aí do mercado. Então, quando você tem o seu dinheiro em imóvel, você está protegido, você tem uma reserva de capital, ou seja, seu dinheiro está protegido contra a desvalorização da própria moeda do Brasil, do país, de qualquer lugar. Ponto. A inflação do Brasil, lá nos índices, 4%, mas a inflação do papel, para inglês ver, porque a inflação real hoje do Brasil é bem maior, né? O preço do café, do leite, da gasolina, do imóvel, do aluguel sobe muito mais do que isso. Mas você tem lá o imóvel aqui em Curitiba, por exemplo, que é uma capital que ganhou o prêmio como a capital mais inteligente do mundo, ganhou diversos prêmios, né? Curitiba ganhou diversos prêmios como a cidade mais inteligente do mundo. Então aqui os aluguéis que valorizaram mais de 20%, os imóveis valorizaram mais de 20%, há imóveis que valorizaram mais de 30% em um ano. Então você tem o imóvel valorizando acima da inflação. Você deixa o dinheiro investido, te rende lá 12% ao ano. Você deixa o dinheiro imóvel, te rende 20% ao ano. Wagner, o que isso tem a ver com Airbnb e com locação anual? Tem tudo a ver. Por quê? Você não pode levar em consideração somente a rentabilidade do Airbnb, somente a rentabilidade da locação anual. Você precisa somar com a valorização do imóvel para você ter uma ideia do seu investimento como um todo. Então você comprou lá um imóvel por R$1 milhão, R$500 mil, e esse imóvel depois
de um ano ele te deu um retorno no Airbnb de 12%, 18%, ou na locação anual te deu um retorno de 6%, 9%, 10%, 12%, e aí você fala assim, mas aqui o meu dinheiro no banco está rendendo mais. Não necessariamente, porque no banco deu 12%, como no aluguel anual, como no aluguel do Airbnb, porém no imóvel você teve a valorização de 20%, 30% daquele imóvel, por exemplo. Depende se você vai comprar numa cidade no interior que não cresce ou se vai comprar numa capital, numa cidade que está crescendo, está apontando para o crescimento, como é Curitiba, por exemplo, que há muitos anos atrás tinha 80 mil habitantes, agora tem mais de 2 milhões de habitantes. Uma cidade está crescendo, a população sempre cresce, né? Como outras capitais e outras cidades também, tá bom? Então você tem que olhar isso, porque se você comprar numa cidade que não cresce, então o imóvel não vai valorizar, porque não está crescendo a população, o imóvel é um bem escasso, é um bem que acaba, um bem que tem limite, então quanto mais pessoas morando, quanto menos imóveis, mais ele valoriza, é uma lei de oferta e demanda. Agora, o que você pode fazer então para você investir em imóvel de locação anual e investir em imóveis na planta? Você pode fazer o que eu comentei no início do vídeo, comprar imóvel de leilão, comprar imóvel pronto, ou você pode comprar imóvel que está em fase de construção. O que você precisa levar em consideração quando você vai investir em imóveis para fazer locação anual Airbnb? É a questão da descapitalização. Como assim, Wagner? Se você compra um imóvel hoje de 200 mil, você pode pagar ele de algumas formas. Você pode pagar 200 mil reais à vista, você vai ter um retorno, certo? Digamos que você paga 200 mil no imóvel, aluga ele por R$1.500 por mês, R$2.000 por mês, por exemplo. Comprou o imóvel por 200 mil, alugou ele por R$2.000 por mês, está dando uma rentabilidade de 1% ao mês. Ok, essa é uma forma de você investir nesse imóvel. Tem outra forma, Wagner? Tem. Você comprar o imóvel sem descapitalizar o valor total do imóvel. Então você compra com financiamento bancário. Então em vez de você dar 100% do valor do imóvel, que é 200 mil, você dá apenas 20% do valor do imóvel. Você dá apenas R$40.000. E os outros 160 mil você financia. Então você descapitaliza apenas quanto? R$40.000. Ah, Wagner, mas é muitos juros e tal. Não, por quê? O valor do financiamento que você pega, digamos que você paga R$1.400 por mês, digamos, R$1.400 por mês você paga de financiamento bancário, mas o aluguel você está ganhando 2.000. Então esse inquilino está pagando a parcela do financiamento para você e ainda está sobrando. Então, só que conforme o tempo vai passando, o valor do financiamento bancário é estabilizado na tabela price ou está caindo na tabela saque. Porém, o seu aluguel a cada ano valoriza acima da inflação. Então você tem um financiamento lá que fica lá, um exemplo, R$1.500 e vai baixando, R$1.400 e vai baixando, mas você tem um aluguel que começou em 2.000, no ano que vem valoriza 20%, vai para 2.400, no outro ano valoriza 20%, vai para 3.000, e assim você vai tendo uma valorização sempre acima da inflação. Por isso que é bom quando você investe em imóvel, porque ele tem essa valorização e cada vez mais o inquilino vai conseguir pagar o aluguel, vai sobrar um valor bom para você. Outra opção, comprar no leilão, né? Você pode comprar, reformar e tal, mas entre alguns riscos ali no leilão você pode ter prejuízo. Então você tem que saber muito bem o que está fazendo, tem que estudar sobre isso. Ou você tem que procurar a nossa imobiliária, que a nossa imobiliária te ajuda a comprar imóvel de leilão, te ajuda a comprar imóvel pronto, te ajuda a comprar imóvel na planta. A nossa imobiliária te ajuda a investir em imóvel de leilão, ou imóvel na planta, ou imóvel pronto. Nós ajudamos você a fazer um estudo de viabilidade econômica para você escolher qual que é o melhor imóvel para você investir em todo o Brasil, especialmente aqui em Curitiba. Nós fazemos esse estudo para você, te ajudamos a escolher. Nós temos experiência para você fazer locação anual, porque nós somos investidores, não somente corretores de locação anual, e podemos te auxiliar sobre fazer bons investimentos no Airbnb, porque nós investimos em imóveis de Airbnb. Investimos como investidores mesmo em imóveis prontos e também em imóveis na planta. Então a gente tem um conhecimento para a gente poder te passar, para te ajudar a comprar e investir em imóveis, especialmente na cidade de Curitiba, a capital, que é considerada uma das melhores capitais do mundo. Ganhou vários prêmios nos últimos 10 anos, ganhou diversas vezes o prêmio anual da cidade mais inteligente do mundo. Tem diversos outros prêmios que Curitiba ganha, sendo considerada uma das melhores capitais do mundo para você morar, para você viver, levando em consideração a economia,
mobilidade urbana, o trânsito, né? A questão da segurança pública, sustentabilidade, incentivos para inovação, para tecnologia. Curitiba é pioneira em relação à tecnologia e diversas outras coisas que você pode ver como Curitiba é uma pioneira em relação à inovação, em relação a diversos setores de que compõem uma cidade boa para se morar ou para se investir. Curitiba tem que ser considerada a melhor ou a mais inteligente do mundo diversas vezes anualmente. Curitiba está